Há uma razão para todo mundo ter medo, embora poucos compreendam de verdade o que é que espreita no escuro. É algo ancestral, mais velho que a própria humanidade. Algo que conhece nossos pensamentos mais íntimos, nossos medos mais profundos. E foi essa entidade que, certa noite, decidiu visitar um homem comum, arrastando-o lentamente para uma realidade da qual ele jamais conseguiria escapar. Ele sempre foi uma pessoa racional. Cresceu ouvindo histórias de terror, mas nunca lhes deu importância. Para ele, o medo era apenas um instinto primitivo, uma herança dos tempos em que predadores rondavam à espreita. Tudo podia ser explicado pela ciência, pelo cansaço, pelo funcionamento peculiar da mente humana. Até que tudo mudou. Começou com pequenas coisas. À noite, enquanto trabalhava sozinho em seu escritório, sentia uma pontada de desconforto, como se alguém o observasse da porta entreaberta. Sempre que olhava, não havia nada. No começo achou que era apenas paranoia. Depois, vieram os sons. Passos pesados no corredor, móveis rangendo, portas que pareciam se mover levemente com o canto do olho. Cada vez que se virava rapidamente, só encontrava a casa vazia e silenciosa. Ele instalou câmeras por todo lado. Precisava provar para si mesmo que não havia nada ali. Passava horas assistindo às gravações, e embora a maioria delas mostrasse apenas cenas banais de sua casa, às vezes surgia algo estranho. Um vulto no canto da tela, uma sombra que atravessava o corredor, um ruído quase imperceptível, como respiração. Nessas ocasiões, ele reassistia o trecho dezenas de vezes, buscando uma explicação lógica. Talvez defeito nas câmeras, talvez interferência, talvez cansaço. Mas dentro de si ele sabia. Algo estava dentro da sua casa. As noites se tornaram insuportáveis. Mesmo trancando portas e janelas, mesmo deixando todas as luzes acesas, ele sentia a presença. Não era apenas um medo abstrato, era algo concreto. Sentia o colchão afundar como se alguém se sentasse na beira da cama. Sentia a respiração quente em seu rosto, enquanto se encolhia sob as cobertas. E pior de tudo, às vezes via, de relance, uma figura parada na escuridão do quarto. Alta, imóvel, sem rosto. Não era uma simples ilusão. Cada detalhe daquela presença parecia intensamente real. O cheiro acre de algo podre, o som arrastado de uma respiração úmida, a eletricidade estática no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir dentro de sua casa. Todas as noites, a figura se aproximava mais, cada vez mais perto. A exaustão começou a cobrar seu preço. Não conseguia mais trabalhar direito. Evitava voltar para casa até tarde da noite. E quando finalmente chegava, trancava-se no quarto como uma criança assustada. Os amigos notaram sua mudança, mas ele evitava comentar o que acontecia. Como explicar que uma criatura sem rosto o estava caçando? Foi então que decidiu buscar ajuda. Encontrou na internet relatos semelhantes. Pessoas que descreviam exatamente o que ele via. Uma figura sem rosto, surgindo na escuridão, alimentando-se do medo. Algumas chamavam de o observador, outras apenas de a coisa. Em fóruns obscuros, usuários trocavam métodos de proteção. Símbolos antigos, rezas esquecidas, rituais para expulsar entidades. Desesperado, tentou de tudo. Sal grosso nas portas, orações gravadas repetindo pela casa, amuletos pendurados nas janelas. Mas parecia que cada tentativa apenas enfurecia a criatura. As manifestações se tornaram mais agressivas. Espelhos se estilhaçavam sozinhos. As luzes piscavam violentamente. Em uma noite, enquanto corria até o banheiro para vomitar, viu a figura refletida no espelho, imóvel, bem atrás dele. O pânico foi tão grande que ele desmaiou. Quando acordou, horas depois, percebeu que não estava mais sozinho. A entidade agora o seguia durante o dia. Via reflexos dela nas vitrines das lojas, sentia sua presença nos assentos vazios dos ônibus, ouvia seus passos ecoando atrás de si, mesmo nas ruas movimentadas. Não adiantava mais fugir. Ela estava nele.
dentro dele. A mente começou a se fragmentar. Tinha lapsos de memória. Acordava em lugares desconhecidos, sujo, ensanguentado. Uma noite encontrou palavras rabiscadas nas paredes de seu quarto, em uma língua que não reconhecia. Tentou apagá-las, mas elas apenas se espalhavam mais e mais como uma doença contaminando tudo. Em um último esforço, procurou um especialista. Um homem estranho, dono de uma livraria empoeirada no centro da cidade. Este ouviu seu relato em silêncio, apenas acenando com a cabeça. No final, disse algo que o gelou até os ossos. Não tente lutar. Aceite. De acordo com o velho, essas entidades eram parte do mundo há muito mais tempo do que a humanidade. E uma vez que uma delas marcasse alguém, não havia como escapar. Quanto mais resistisse, mais forte ela se tornava. A única saída seria entregar-se, tornar-se parte do ciclo eterno de medo. Ele voltou para casa sem saber o que fazer. Por 3 dias não saiu do quarto. Não comeu, não bebeu. Ficou imóvel, esperando o inevitável. Na 3ª noite ela veio. Dessa vez não havia como negar. Sentiu o colchão afundar novamente e, com um esforço sobre-humano, abriu os olhos. A figura estava ali, ao seu lado. Alta, magra, com braços absurdamente longos, terminando em dedos afiados. Onde deveria haver um rosto, havia apenas uma superfície lisa, como pele esticada, sem olhos, sem boca, sem nariz. Mas ele sabia que a criatura o observava. Sentia o peso daquele olhar inexistente atravessando sua alma. Tentou se mover, gritar, fugir, mas seu corpo estava paralisado. Tudo o que pôde fazer foi observar enquanto a entidade se aproximava. Lentamente, até que seu rosto sem feições encostou no dele. O mundo escureceu. Quando acordou, não sabia quanto tempo havia se passado. Dias, semanas. O mundo parecia diferente. As cores estavam mais apagadas, os sons mais distantes. Sua casa estava vazia, coberta de poeira. Os móveis, apodrecidos. E ele não sentia mais nada. Nenhum medo, nenhuma alegria, nenhuma raiva. Apenas um vazio absoluto. Olhou para suas mãos e viu que começavam a perder a forma, a desbotar como uma pintura antiga. Seu rosto ardia, como se estivesse derretendo. Correu para o espelho, mas não viu seu reflexo. Apenas uma sombra vaga, uma figura sem feições. Ele compreendeu então o que havia acontecido. Não fora apenas perseguido pela entidade, fora transformado nela. Agora era ele quem caminhava pelas casas escuras, quem observava de cantos sombrios, quem se alimentava do medo dos vivos. Era ele quem fazia as luzes piscarem. Era ele quem fazia os passos ecoarem na calada da noite. Era ele quem surgia atrás de pessoas exaustas, esfregando sua presença opressora contra suas almas frágeis. E o ciclo continuava. Você pode pensar que está seguro agora, assistindo a esta história confortavelmente no seu quarto iluminado. Pode rir. Pode dizer que tudo isso é apenas uma bobagem. Mas no fundo, sabe que há algo errado. Um canto da sua mente percebe que, enquanto você presta atenção a estas palavras, enquanto você se deixa envolver pela atmosfera, alguma coisa mudou. Talvez tenha sentido um arrepio na nuca. Talvez tenha ouvido um estalido vindo da cozinha. Talvez tenha visto, pelo canto do olho, uma sombra movendo-se na parede. Não se preocupe, não é nada ainda. Mas lembre-se, há uma razão para todo mundo ter medo. E agora, ela conhece você.